Gostaram do hino? Novos. Faz assim, senão não terá atendimento. Acabou o atendimento se não fizer assim. Então, aqui a gente cuida bastante para ser leve a palestra, para a gente conversar numa boa, para ser divertido. E muitas vezes as pessoas confundem isso com um processo de não validar a dor de quem está aí sentado. Só que exatamente porque a gente sabe que muitos que estão aí, assim como muitos que estão aqui, porque a gente é tudo ser humano, né? Tem as suas dificuldades lá fora, tem as suas dores, tem as suas depressões, suas ansiedades, seus medos. Aconteceu de tudo com todo mundo que está aí sentado, que eu sei, e aqui também, né? É por respeito ao que a gente acredita que você pode chegar, que a gente tenta deixar mais leve. Não por desrespeito à sua dor. A gente entende que você passou algumas coisas. A gente entende que quando se busca uma casa espiritualista, a gente está tentando organizar dentro da gente, aqui dentro do nosso peito. Mas não podemos chegar aqui na frente de vocês e sofrer mais ainda. Não podemos fazer isso. A gente lhe convida aos poucos olhar com um sorriso para os pontos onde você pode encostar a mão, para os pontos onde seu coração pode bater um pouquinho mais forte, para os caminhos interiores onde você não fique repetindo ciclos de pensamentos que só lhe trazem dor. Quando nós estamos hoje no dia de caboclos, de caboclas, e hoje se fez muito presente a mãe Jurema quando a gente chegou aqui, uns já devem ter sentido, né? Tem os outros caboclos, mas a mãe Jurema veio dando oi hoje, né? E ela vem mostrar com a história dela que ela passou dores, que ela passou dificuldades, que em algum momento, e essa é a história de Jurema que eu vou contar rapidinho para vocês, que em algum momento os homens da aldeia, essa é uma das lendas que contam de Jurema, os homens da aldeia, eles foram para a guerra, para um lado, foram para lá, para a guerra. E outros inimigos vieram por aqui, invadindo a aldeia. E só tinham as mulheres e as crianças lá, naquela aldeia. Jurema foi uma das guerreiras que disse: nós vamos nos levantar e vamos ir lutar, a gente não vai se esconder. A gente vai lutar de frente, do jeito que nós soubermos, com a garra de mãe que nós temos, com a força de mulher que vem aqui de dentro e nós vamos jogar para fora. Que homem nenhum compreende a emoção que traz uma mulher. Eu, Luciano, posso narrar um monte de coisa das emoções das mulheres, mas eu não sou mulher. Eu não consigo sentir o que você sente, mulher. Eu posso ouvir em consultório, muitas vezes, a narrativa das emoções que vêm, que brotam, que se misturam muitas vezes, né? Mas é nesse momento que Jurema disse: vamos pegar todas as emoções que nós estamos agora com essa chegada de outros guerreiros contra nós, vamos organizar essas emoções e jogar tudo para fora e direcionar para defender a nossa aldeia. E elas foram, lutaram e defenderam a aldeia. Essa é a lenda. E quando os homens que estavam na outra guerra voltaram, elas tinham resolvido tudo que tinha acontecido ali, dando base e força para o acampamento, para a aldeia, né? E Jurema vem falar disso. Às vezes se apegam só nessa força de lutar contra o homem, só que Jurema não é a lutadora contra o homem. Jurema é aquela que pega todas as emoções que tem uma mulher e conduz essas emoções para lutar contra a injustiça, seja ela do masculino ou do feminino. A injustiça, aquilo que não está justo dentro da gente. Jurema trabalha na força dos homens e na força das mulheres. Jurema trabalha trazendo essa flecha, né? Jurema é de Oxóssi, essa flecha certeira de apontar as emoções para o lado certo. Porque
Quantas mulheres, de repente, vão compreender o que eu vou falar agora? Quantas vezes nós mulheres, agora eu virei mulher com vocês, agora afirma que nós somos assim mesmo, né? Quantas vezes a gente, mulheres, sabíamos qual era o caminho, quantas vezes nós sabíamos qual era a solução de alguma coisa, quantas vezes a gente viu o nosso homem com dificuldades na vida e a gente sabia como auxiliar ele, mas as nossas emoções estavam tão afloradas que a gente atirou tudo de um jeito só e o homem não compreendeu. E as pessoas à nossa volta não compreenderam essas emoções todas. Eu estou falando alguma bobagem ou alguém já sentiu isso? De tentar auxiliar e não conseguir auxiliar porque as emoções não estão organizadas. Então Jurema é aquela que auxilia você a organizar suas emoções, a direcionar a sua força, a conduzir a sua potência. A força, às vezes quando eu vejo algumas pessoas falar sobre a força do feminino, confundem com a força do masculino. Não, a força do masculino é um tipo, é um formato. Masculino nós falaremos outro dia, mas é outro formato. A força do feminino é muito maior sem ser a força física diretamente. É muito maior. O feminino conduziu o planeta até aqui, não sei se vocês notaram. Você nasceu de quem? Da perereca de um homem? Não, né? Você nasceu do ventre de uma mulher. Todos nós. Só que para uma mulher gerar vida aqui, eu não estou falando só de bebês, eu estou falando de gerar vida também para os projetos, também de gerar vida para o amor, também de gerar vida para os seus passos que você quer dar. Uma mulher no seu ventre. Pensa em vários recipientes em que a gente vai misturando as coisas assim, ó. Quando estamos nós, mulheres, gerando vida, a gente está misturando todas as emoções, todas as potências, todos os hormônios, tudo acontecendo ao mesmo tempo para que essa vida se faça. Não é fácil ser mulher, mas também nenhuma mulher é vítima. O espírito que escolheu nascer em corpo de mulher, tem um monte aqui, né? O espírito que escolheu nascer em corpo de mulher disse assim antes de nascer: eu vou num corpo de mulher, porque eu vou aprender a lidar com essas emoções e vou conduzir, vou ajudar a conduzir as potências minhas e de quem tiver à minha volta. As mulheres deram base para muitos reinos no passado. As mulheres dão base até hoje para muita coisa. Ah, mas Lu, os homens deveriam ser assim, deveriam ser assado. Não, eu não estou falando um discurso do feminismo, meu amor. Eu estou falando uma potência espiritual pré-concebida, porque muitos que estão aqui como homem hoje, eu inclusive, num corpo de homem, muitos também queriam. Eu queria conhecer todo esse mecanismo emocional que acontece dentro da mulher e queria nascer em corpo de mulher. E alguém me disse: Lu, não vai dar. Dessa vez não vai dar, tu ainda não tem condições. Todo mundo que nasceu mulher tinha condições. Só que a gente chega aqui nesse planeta não muito fácil, mas também um planeta lindo, para tudo que é lado, a gente passeia em alguns lugares lindos às vezes, né? A gente chega nesse planeta, mulheres e homens, e a gente percebe que estar no corpo físico, fora daquela decisão só espiritual que a gente teve antes de ter o corpo, estar no corpo físico, aí a gente está sentindo a coisa mais presente. A gente está sentindo as emoções mais presentes, a gente está sentindo a variação de emoções muito fortes. Uma hora a gente está de um jeito, outra hora a gente está do outro jeito, e aí a gente vai tentando conduzir a vida de uma forma... Não, agora eu estabilizei, aí menstrua. Puxa vida. Você sabe o que eu tô falando? Aí vem um monte de coisa. Tem gente que não lida bem com a sua menstruação, tem gente que não lida bem com a sua tensão pré-menstrual que vem, um monte de coisa. Olha quanta coisa tem que aprender sendo mulher. Ao mesmo tempo que tem que dar base para si e para as pessoas que estão à sua volta. Base é o caminho. E a gente ampliando isso
Todos nós temos feminino e masculino dentro da gente. Quem tem corpo de mulher tem essas emoções todas que eu estou falando. Quem tem corpo de homem também tem muitas emoções. Mas não da forma que a mulher sente. O homem sente de outra forma. Porque o homem, quando ganhou um corpo de homem, ele foi feito para ir para a batalha. Era o trabalho dele. E a mulher foi feita para qualquer coisa que ela quiser. Porque ela consegue gerar vida. Então se você lá na sua vida lá fora, Jurema que traz esse ensinamento, se você na sua vida lá fora está com alguma dificuldade, está com alguma doença emocional, está com alguma doença física, mulher eu estou falando, está com alguma dificuldade financeira, lembre-se, você tem a geração em você. Mas Lu, como assim eu tenho a geração em mim? E como é que eu faço para organizar isso tudo? Primeira coisa que precisa fazer, primeira coisa que pode lhe ajudar muito e de repente ajuda, estão me ouvindo aqui? E de repente ajuda, é a gente mulher, sou mulher de novo, é as mulheres não tentarem fazer igual aos homens. É achar o seu formato, a sua condução. Nós estamos numa sociedade que não deixa a gente ser espontâneo. Eu sou palhaço aqui muitas vezes, daqui a pouco eu serei de novo. Não porque eu estou programando isso, porque é meu. Eu não consigo não ser palhaço. Né? Mas a espontaneidade faz com que a gente encontre como a gente é. Se nós estamos sociais demais, a gente vai se perdendo da gente. Porque alguém nos disse que tem que ser assim, tem que ser assado, tem que não sei o quê, tem que formar assim, eu tenho que ir pelo aquele lado. Agora eu estou falando de homem e mulher. Tem que assim, assim. E a gente vai perdendo o nosso jeito. Por causa da vergonha, medo do que o outro vai pensar. Nós somos treinados assim, né? O que a vizinha vai dizer se você ficar gritando, se você fizer barulho, se você ficar com som alto? O que a vizinha vai dizer se a menina ficar de perna aberta? O que os outros vão falar? E Jurema vem convidar a gente e perguntar pra gente, homem e mulher, Jurema vem perguntar o seguinte: o que você vai falar de você depois lá na frente? Na hora de ir embora do planeta, o que você vai dizer da sua trajetória? O que você espera de você hoje que está esperando dos outros e não de você exatamente? Quantas doenças você alimentou que não são suas? Mesmo você falando a minha depressão, a minha ansiedade, o meu luto, sendo que as pessoas que já foram, alguém aqui já teve alguém que já foi lá para o mundo espiritual? Todo mundo, né? Até os que não levantaram a mão. Todo mundo teve alguém que lhe é caro, que foi para o mundo espiritual. É o grande desapego da vida, né? O grande movimento de desapego. E nós aprendemos a sofrer com a ida das pessoas que nos são caras. E se a gente tivesse aprendido a mandar amor, apesar da saudade, apesar da dor, a gente mandar só amor? Você já experimentou fazer isso ao invés de sofrer? Porque muitas vezes a gente pega as situações dos outros e coloca no centro da nossa vida, do nosso universo. Como assim dos outros, Luciana? Minha mãe morreu. Hã? Quem morreu? A minha mãe. Ela não morreu, ela foi em frente. Quem foi em frente? A minha mãe. Quem tem que lidar com as situações lá? A minha mãe. Eu tenho que lidar com o quê? Com a saudade. Só. E a saudade precisa doer? Não. A saudade... E aí eu não estou falando que você não possa sofrer, eu não estou falando que você não possa chorar, não, nada disso. Estou dizendo que quando a gente conduz as nossas emoções, inclusive a saudade, de uma forma a nos amparar e mandar amor para quem foi e entender que aquilo lá é caminho da pessoa, alivia aqui pra gente. Alivia aqui. Às vezes tem gente que chora a ida de alguém caro lá para o mundo espiritual por muito tempo. Eu esses dias chorei pela Dona Rose ainda, mas sem dor. Eu lembrando umas coisas boas da Dona Rose, sabe? Dona Rose é minha mãe, para quem não sabe, que ela já foi embora esses dias, sem vergonha, sem avisar. Sabe? Quando vai embora sem avisar, é a Dona Rose. Ela faz essas coisas.
faz tempo, né? E aí eu pensei na Dona Rose, assim, me deu uma choradinha, assim, Dona Rose, que saudade. E esse choro foi exatamente de gratidão. Se você conseguir transformar os seus choros, suas dores, suas saudades em gratidão, vai ajudar inclusive o seu caminhar aqui na Terra, o seu formato. Porque aí você vai conseguir lidar com o luto de outra forma. E não tem, se a gente não escolher lidar com o luto de outra forma, a gente vai lidar com o luto da forma dos outros. Se a gente não escolher lidar com as emoções de outra forma, a gente vai escolher da forma que disseram pra gente fazer. Se a gente conduzir a nossa vida profissional, amorosa, espiritual, da forma que os outros mandam, como é que nós vamos dizer, puxa, eu fiz o meu caminho? Tem muita gente que vai chegar no final dessa encarnação, vai olhar para trás e vai, putz, eu fiz o caminho dos outros. Eu fiz o caminho que mandaram, para não desagradar. E eu vou fazer uma pergunta que eu faço para algumas pessoas em consultório algumas vezes. Até quando você vai se desagradar? Eu não estou dizendo que a gente tem que ficar agradadinho o tempo todo, que aí também é frescura. Estou dizendo lidar com a vida de uma forma a olhar para as situações como elas são. E não pegar tudo para si. Tudo é contra mim. O mundo está contra mim. A gente quer se colocar no centro do universo às vezes, né? E parece que o planeta está todo contra nós. E aí a gente sofre de depressão, de ansiedade, de pânico. Quem já sentiu pânico aí? Só eu? Pânico, pelo amor do céu. Já sentiu, Camille? Imaginei daqui. Olha que loucura. É? Pânico é uma coisa louca. Parece que o mundo está todo olhando para nós. E a gente não consegue sair do lugar. Já sentiu? Que bom, não queira. É? Mas o que é esse pânico? A gente teve que lidar tanto com as coisas de fora, tanto com as coisas de fora. Eu preciso controlar aquilo ali, eu preciso controlar aquilo lá, eu preciso que aquilo ali esteja certinho. Eu preciso ser a pessoa perfeita para o meu pai, para minha mãe, para não sei quem. Eu preciso agradar o meu chefe, eu preciso agradar o vizinho, eu preciso agradar as pessoas que estão passando do meu lado. Eu tenho que fazer um personagem para cada pessoa que chegar. Explode. O personagem acaba com tudo. Porque os personagens não conseguem sustentar todos eles. E eu digo uma coisa pra você, a pessoa real que você é muito melhor que qualquer personagem que você já criou. Muito melhor. Os personagens que você criou, tudo neutro. Por quê? Porque todo mundo tá acostumado com personagens criados. Não perceberam? Tá todo mundo acostumado com personagens criados. Olha lá, vem a fulana. A fulana é assim, assim, assado. Já bota um caráter em você, um formato em você, uma direção em você. E aí essas emoções todas que Jurema vem trabalhar hoje em nós, ficam contidas. Ah não, porque eu tenho que ser assim, certinha e tudo certo, porque é mundo corporativo, não sei se alguém já é, se é um mundo, né? Se eu sou dono de loja, se eu sou corretor de imóveis, se eu sou caminhoneiro, eu tenho que ser assim. Porque cada profissão diz como é que tem que ser a pessoa, né? E você não pode ser só você e levar você até a profissão e não a profissão fazer o seu molde? Já pensou nisso? Porque deprime isso. Alguém já teve depressão? Acho que aqui ninguém. É? Deprime. Puxa, eu nasci para ser eu. A gente nasce no planeta, crianças incríveis. Eu fico olhando para cada um aqui, eu fico imaginando vocês crianças. Devia ser sapeca demais. Tu era sem vergonha. É? Sapeca demais. E aí a gente vai vendo que ser sapeca, os pais vão, na época muito antiga, batiam, davam castigo. Você tem que ser assim, você não pode isso, você não pode aquilo, e a gente está tentando se... Opa, eu não posso ser um monte de coisa. O que eu faço agora com isso? E aí a gente vê os rebeldes surgirem lá na adolescência. Quem é que já foi muito rebelde aí? Eu queria contar pra ti e pros outros. Eu tive o cabelo raspado do lado. Não é pra rir. Não ri. Descolorido aqui, ó.
e apontando para cima com gel, assim. Achava lindo. Tomara que a minha filha não esteja ouvindo, porque era 11, 12 anos de idade. 13, 14, alguma coisa assim. E eu andava assim, eu me sentia... Sabe como é que eu me sentia assim? Empoderado. Por quê? Porque eu vim de uma sequência em que não deixava eu ser eu. Quando eu pude pintar o cabelo e fazer o troço pra cima, agora sou eu. Claro que não era eu também, mas era eu tentando achar um personagem. Claro que não era você também no tempo de motoqueiro. Claro que não era você também com aquela jaqueta louca. Tem umas jaquetas que nem lavavam, né? Claro que não era você também. Mas essas são as nossas tentativas de ver se a gente se adequa ao mundo, consegue se adequar aos grupos, às situações. Tudo tentativas. Aí a gente vira militar, eu fui militar, para quem não sabe. 6 anos da Força Aérea Brasileira. Aí eu tinha que ser de outro jeito, eu não consegui ser. Tomei umas cadeias. Olha, eu tô confessando aqui, ô coronel. Tomei umas cadeias. E é maravilhoso quando você nota que, puxa, o meu jeito não agrada a todo mundo. No primeiro instante, dá um baque. Mas no segundo instante tô aqui dentro da cadeia, aliviou tudo. E eu tomei cadeia por uma coisa ridícula. Quer que eu conte? Eu não vou contar. Eu não vou contar. Uma coisa ridícula. Naquela época, no posto, não podia pedir comida. Eu consegui pedir uma pizza desse tamanho e uma Pepsi 2 litros. E não tinha cadeira para sentar no posto, porque o militar não podia sentar na hora de ficar as 2 horas lá de madrugada. E era de madrugada, o motoqueiro entregou. Existia aquele celular Nokia tijolão que se a gente jogasse alguém matava. Chamei, veio, olha que loucura. Ajoelhei, a mesa estava aqui, ajoelhei, comendo assim, eu e meu colega. E assim, tinha uma porta assim lá na guarita, aqui sentado na mesa não, ajoelhado no chão, comendo na mesa. Eu olho para trás, o Honda olhando, Severo, que era o meu nome de guerra, Severo, o que tu tá fazendo? Aí eu pensei, eu vou mentir que jeito agora? Não tem como mentir, Não vai dar pra mentir. O senhor quer um pedaço? Ele virou as costas, saiu, E depois, quando terminou o meu quarto de hora, eu já desci da Kombi pra dentro da cadeia. Eu e meu colega. Ainda bem que a gente achou um baralho lá. Foi maravilhoso naquele momento. Eu fiquei muito nervoso. Agora eu tô rindo. Eu tinha 21 anos. Hoje eu tenho 51, Hoje eu tô rindo. Mas foi maravilhoso. Quando eu tava lá dentro, eu disse, puxa, agora eu só posso ser eu. Não tem mais jeito. E aquilo me libertou. Eu percebi que eu podia ser eu. Isso foi maravilhoso. Algumas situações da vida, da sua vida, da minha vida, da nossa vida, às vezes vão dar uma apertada na gente para ver como é que você vai reagir ali. Você não precisa ir para cadeia para isso. Quem já foi. Mas vai dar uma apertada na gente para ver como é que você vai reagir ali. E eu garanto para vocês, existem muitos momentos que a própria vida está esperando só você ser espontâneo para resolver as coisas. Tentar resolver do jeito do papai, da mamãe, de não sei mais quem, não é o caminho. Qual é o seu jeito de resolução? Qual é o seu formato? Eu não sei se vocês já viram a biografia do Steve Jobs. Viu? Leu? Eu vi o filmezinho aquele. Que cara incrível. Eu gosto de ver as biografias de gente incrível. E que cara incrível aquele. Num momento em que os caras que estavam entendendo, começando a entender de computador, estavam com dinheiro para isso, ele estava numa garagem, futricando em tudo que é coisa. O Steve Jobs, esse que você tem um iPhone aí no bolso, Ele estava numa garagem, ele não quis nem saber de vender porcentagens da empresa dele para alguém que tinha dinheiro, sem a empresa existir. Porque ele acreditava onde ia chegar. E o cara tem que ser muito espontâneo para fazer isso. O cara não pode ficar tentando se moldar ao mundo. E às vezes a gente tenta se moldar ao mundo para resolver as coisas da gente.
Será que a gente não percebeu ainda que fazer do jeito dos outros não está resolvendo, às vezes? Para qualquer situação. Tem casamento. Meu Deus do céu. Tem casamento que a gente tenta formar a dupla de casamento no formato dos outros, ao invés de criar o seu jeito em dupla. Já viram isso? Natália, como é que é o nome desse homem bonito? Como é que é teu nome? Luiz. Olha que lindo que é o Luiz. Aí os dois casam. Aí os dois casam e querem formar o jeito que o pai e a mãe casavam. Estou falando deles? Mas quantos de nós fez isso? O namoro era muito bom, era muito incrível o namoro, a gente se pegava, plantava bananeira, pulava no Lúcio, rodava, tinha tesão toda hora, né? Tinha um monte de coisa acontecendo toda hora. E aí, instituição, casamento, agora a gente casou. Começa a esfriar. A loucuragem some, por quê? Porque alguém nos disse que casamento não pode ter loucuragem. A gente agora é um homem sério, Luiz. A gente é um homem sério. Natália, a gente é sério agora. Fecha essas pernas, Natália. Né? E aí começa a cair. Muitas vezes a gente começa a perder a conexão que nós tínhamos com a pessoa que a gente mais gosta. Porque a gente tenta pegar uma instituição externa e botar dentro desse núcleo de duas pessoas maravilhosas que somos. Eu já vi muito casal não dar certo, não porque eles tinham problemas. Porque pegaram essa instituição e botaram lá dentro. Você já deve ter visto isso. Já deve ter acontecido com alguns. Então, qual é o seu formato? Qual é o seu jeito para casamento? Qual é o seu jeito para trabalho? Lá tem a loja O Rei dos Magos, lá, né? Mago das Artes. Rei dos Magos. Troquei o nome da loja. Mago das Artes. Maravilhoso esse nome. Só o nome Mago, né? Achei maravilhoso esse nome. E quando ela é espontânea nos vídeos, qual é o Insta lá? @o Mago das Artes. Esse aí, olha aí. @o Mago das Artes. Ela tem... Estou fazendo propaganda rapidinho, sabe por que eu estou fazendo propaganda rapidinho? Porque ela tem incenso, ela tem imagens, ela tem coisas maravilhosas lá. E quando ela é espontânea nos vídeos, brota um monte de visualização. Quando ela é normal, que nem os outros, olha aqui, eu tenho um preto velho aqui nesse momento. Agora você compra o preto velho, compra o preto velho. Aí a visualização vai lá embaixo. Isso não é só com ela, isso é com todo mundo que quer ser igual a todo mundo. Seja você, no seu negócio, no seu trabalho, na sua vida. Não adianta. Quantas vezes a gente está tentando agradar as pessoas que não estão nem aí pra gente? Com 20 anos, eu pensava como é que eu ia agradar as pessoas. Com 40 anos, eu disse F. Tem criança aí no meio. F para as pessoas. Agora com 51, eu tenho certeza que ninguém nem deu bola para mim até agora. Era tudo na minha cabeça. E é tudo na nossa cabeça. Porque é muito mais maravilhoso, pelo menos ao meu ver, estar na presença de pessoas que está sendo ela, do que estar na presença de pessoa que é comum como todas na volta. Só que ninguém é comum. A gente faz personagem de comum. Ninguém aqui é comum. Se nós parar para se a gente sentar e conversar com cada um que está aqui, ninguém é comum. A gente se esforça para ser comum às vezes. E isso nos adoece. E Jurema vem dizer, pega as suas emoções, solta o que não serve mais. Seja do seu jeito. E agora a gente não sabe mais nem como é que é o nosso jeito. Porque faz tanto tempo que a gente é do jeito dos outros. Mas aos pouquinhos, se nós começarmos diariamente a pensar como é que é o meu jeito nisso, em situações pequenas. Como é que eu vou responder isso? Porque eu não estou aqui querendo que todo mundo vire revoltado e comece a quebrar tudo. Não é isso. Isso é lá na adolescência. O quê? Deu mijadeira? Estão tudo grávido. Eu estou querendo aqui que você perceba que dá para você ir analisando diariamente o seu passo, o seu caminhar, para ir melhorando a sua vida. Melhorando a vida, assumindo que cada um é de um jeito. Senão a gente vai se apegar sempre ao mesmo assunto.
vai se apegar sempre do mesmo formato, e isso vai começar a fazer a depressão chegar mais, a tristeza vai tomar conta, a ansiedade, né? De tentar resolver tudo antes das coisas acontecerem, o controle vai ficar excessivo, controle excessivo, né? E as outras coisinhas todas vão adoecendo a gente. A gente chega no final da nossa história, da nossa encarnação, é isso, cada um tem a sua história, né? A gente chega ao final da nossa encarnação se dando conta que a gente viveu só para os outros. Será que a gente quer isso? Você que sabe. Por favor, se abra agora quando for ali no passe. Para Jurema, para Oxóssi, para o Caboclo Sete Flechas, para o Caboclo Tupinambá, tem mais uns caboclos, umas caboclas aí no meio. Nos auxiliar a achar um pouquinho de nós. Porque você sabe do que eu estou falando. Vocês estão me olhando aí com carinha de, Lu, eu sei o que você está falando. Então pede auxílio para ir soltando. Ir soltando esse formato que não é seu. Achando o seu formato. Que aí você vai notar que maravilhoso que é quando a gente pode rir e ser a gente independente da pessoa nos conhecer ou não. Ah, não, eu só sou espontânea quando eu tenho mais intimidade com a pessoa. É o seu personagem falando. É a sua santinha, o seu santinho falando. Você pode ser você sem ninguém conhecer. Pessoa que se vire com isso. Não é? Não tem uns com ódio agora de mim porque eu tô falando essas coisas? Tem. Eu tô aí pra ele? Não. Porque amanhã a pessoa esqueceu. Mas quem vai carregar o peso de não ter sido como é, sou eu amanhã. É você amanhã. Tá bom, meus amores? Nós vamos fazer a nossa abertura. E eu vou pedir para você, quando chegar ali, ó, nem fala nada, só se abre. Quer falar? Fala, mas eu tô dizendo, só se abre para limpeza. Deixa amor repassado. Deixa você começar a identificar seus personagens para que você ache quem você é. Combinado? Vamos nós?